Pessoal, boa noite. Estamos retornando com as nossas lives, sem público, avisando bem que, por enquanto, respeitando as normas da vigilância sanitária, mas queremos levar até vocês que não podem estar conosco, um pouquinho de estudo da doutrina espírita. E é muito interessante esse trabalho que fazemos. Hoje, o tema que eu trouxe para vocês é o esquecimento das existências passadas, das vidas passadas, como dizem lá fora, mas na realidade não são vidas, porque vida é uma só. Essa vida é recheada, podemos dizer, de N existências. Já vivemos muitas e muitas existências e iremos viver outras tantas nesse caminho evolutivo que nós estamos aqui na Terra. Ainda um mundo de expiação e provas, caminhando para a regeneração. E uma das bases primordiais da doutrina espírita é a sobrevivência da alma, ou seja, que nós sobrevivemos e temos que passar pelo plano material para evoluirmos. Ou seja, não evoluímos se não passarmos quantas vezes fizerem necessário pelo plano material. Esse é o nosso objetivo. Então, voltamos sempre, cumprimos uma etapa, desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, a qual denominamos erracidade, nos preparamos e retornamos. Fazemos nosso planejamento reencarnatório e voltamos. Sucessivas existências. E por que esquecimento dessas existências? Porque na realidade, quando nós reencarnamos, nós voltamos normalmente no mesmo grupo familiar. Normalmente, não quer dizer que seja todos, mas normalmente sempre no mesmo grupo familiar. E em corpos diferentes. Podemos numa encarnação ser um pai, uma mãe, uma tia e voltarmos como sobrinho, como filho, como filha. Isso faz parte do aprimoramento espiritual que nós temos. E convivemos com diversas pessoas, tomamos decisões, cometemos erros, acertamos outras vezes. Tudo isso já aconteceu diversas vezes. E essas vivências nossas constituem a nossa experiência, que eu posso dizer para vocês que seria a nossa bagagem espiritual, que são lições que vamos agregando ao nosso inconsciente e nunca serão perdidas. Aí vocês vão perguntar, nossa, nunca serão perdidas? Mas por que eu não me lembro? Não há uma controvérsia nisso aí? E é fácil de explicar. Por que nós esquecemos? Podemos dizer que esse momentâneo esquecimento do passado, podemos encarar como uma misericórdia de Deus, mostrando o seu divino amor, intercedendo para nós, seus filhos, para que nós não nos envergonhemos com as nossas falhas passadas. Então, ele é apagado, entre aspas, momentaneamente, para que nós possamos ter um novo recomeço, sem o peso da consciência que possa travar os nossos passos. Que são esses passos? Aqueles passos que foram traçados para nós no nosso planejamento reencarnatório. Toda vez antes de nós nos reencarnarmos em uma nova existência, nós passamos por um planejamento, onde somos avaliados, os erros que fizemos, os acertos, os inimigos, o que devemos fazer para reconciliar, para eliminar as nossas deficiências, as nossas negatividades, aprimorar as nossas virtudes, tudo isso a gente passa. Então esse esquecimento, ele não é perdido, ele momentaneamente, ele é, entre aspas, colocado em stand-by, podemos dizer assim, está lá, guardadinho.
Agora, veja bem, já pensou se fosse permitido a gente visualizar tudo aquilo que já passamos em todas as encarnações, 100, 200, 1000 encarnações, quando éramos ainda mais imperfeitos do que somos hoje, éramos talvez bárbaros. Quantos de nós ficaríamos embaraçados, presos a esse passado e esquecendo de viver? E esse embaraço, como você olhar para o seu filho ou para seu pai e ver que aquele pai, aquele filho, foi o seu assassino de outras vidas, foi aquela pessoa que te prejudicou, que a tua irmã, a tua mulher foi aquela que te traiu. Como que a gente conseguiria viver nessa situação difícil, né? Será que teríamos capacidade de lidar bem com essa responsabilidade dos nossos atos passados, se fossem tudo à tona? Aí vocês vão notar como Deus é misericordioso, que nos dá sempre essa oportunidade de voltarmos. Por que voltamos? Lógico, nós voltamos para remir das nossas falhas. Na realidade, a reencarnação sempre, além de nós evoluirmos, é o reencontro de credores e devedores, para que em novos corpos, em novas situações, nós possamos conviver com essas pessoas, cercados por elas, de inimigos, de afetos, de desafetos, e como bondade divina, para que nós possamos aprender a amar, por exemplo, um filho que foi um algoz nosso, e através do esquecimento, nós canalizamos para aquele serzinho pequenininho, bonitinho que nasce, todo o nosso carinho, todo o nosso amor. É aí que entra a misericórdia divina. Então, feito isso, a gente já tem entendendo o porquê da reencarnação. Nós sabemos que a reencarnação, tal qual o livre-arbítrio, tal qual a lei de causa e efeito, fazem parte da justiça divina. É sempre bom nós lembrarmos sempre que Deus não castiga ninguém, que Deus não perdoa ninguém, que dá sempre oportunidade para que nós voltemos e nos reconciliemos com aquelas pessoas, os nossos desafetos, corrigimos as nossas falhas morais, de encarnação em encarnação, vamos aprimorando as nossas virtudes e estamos a caminho da angelitude. No momento pode ser uma utopia, algo quase que inalcançável, mas não é inalcançável. Um dia chegaremos lá. Então, e a grande pergunta que as pessoas fazem, que eu já disse no começo, é aquela pergunta: então a cada reencarnação, tudo é perdido que eu aprendi, que eu vivenciei em outras encarnações? A própria experiência de vida que nós temos aqui hoje prova exatamente o contrário. Quem nunca ouviu falar ou ver aquelas crianças ditas como gênios, que sem ninguém ensinar, tocam uma sinfonia de Beethoven no piano, que fazem tudo, que têm aptidão para a matemática, para a física, sem que ninguém ensinasse? De onde veio isso? Que são capazes de fazer coisas como adultos que já têm uma larga experiência. São as reminiscências do passado, que nós vamos falar a respeito disso aqui. E outras coisas também que nós podemos avaliar. Porque dois irmãos, criados junto, expostos aos mesmos estímulos, educados da mesma forma, podem ser tão diferentes entre si? Por quê? Aí nós vamos ver lá o passado chegando e colocando à prova através das nossas reminiscências, que falaremos há pouco. Acontece, podemos dizer, que o passado está esquecido, mas não está perdido, em hipótese alguma. Ele está gravado em nosso subconsciente, que ele é sugerido às vezes pelas nossas tendências, pelas nossas reminiscências. Podemos dizer o seguinte: porque tem alguém que nós nunca vimos, no primeiro contato existe uma simpatia fantástica, e tem pessoas às vezes da nosso círculo familiar, social, que nos traz uma antipatia tremenda.
São reminiscências que ficam como uma forma de nós combatermos essas negatividades. Então Deus permite que isso aí, essas reminiscências do passado, vêm, que são desabrochadas principalmente a partir da puberdade, quando a nossa glândula pineal desabrocha, e essas reminiscências são expostas, não de forma velada, sobre a forma de intuições, de algo que às vezes inexplicável a gente tem. Então, nosso subconsciente, podemos dizer que é o nosso porão mental, toda a nossa existência está gravada lá. Vez por outra, vem essas reminiscências. Com que objetivo que nós temos essas reminiscências? Exatamente para olharmos para dentro. Como olhar para dentro? Vamos falar de algo muito importante, que é a nossa consciência. E aonde que está a lei de Deus? Dentro da nossa consciência, dentro de nós. Então a consciência, como vamos ver, nos ajuda, vai nos ajudar a pautar a nossa vida. Aqueles erros do passado que nós sentimos, que são as nossas aptidões para a negatividade às vezes, a nossa consciência vai nos cutucar em algum momento, dizendo, olha, atenção para isso. O que está sendo arrastado? São as tendências do passado que às vezes vêm, quer dizer que o passado está esquecido, mas tem as reminiscências, que são a nossa bagagem, que vão nos guiar. Auxiliado pela consciência, nós temos a capacidade de seguir adiante, tranquilos, serenos, avaliando. O espírita tem esse objetivo de vida: pensar, analisar, questionar. É isso que a doutrina traz para nós. Sempre trouxe a filosofia espírita. Nós precisamos aprender devagarzinho a olhar tudo aquilo que está ocorrendo conosco. Questionar situações aflitivas ou de muita alegria, sabendo sempre que nossa vida é feita de ciclos. Sempre. Só que esse círculo não é um círculo que sempre volta ao mesmo local. Não. Isso aí é repetir erros. É quando não encerramos e ficamos dando volta, como se fosse um cão correndo atrás do próprio rabo. Não. Os nossos ciclos têm que ser evolutivos, tal qual uma espiral. Sempre voltando, e fechando, começando outro, rumo ao infinito. Esse é o nosso objetivo. Então, a consciência é a nossa amiga que precisamos desenvolvê-la. Vamos falar futuramente numa palestra específica sobre a consciência. Como ela é importante no nosso processo evolutivo. Nós adquirimos a consciência quando deixamos de ser princípio inteligente e passamos a ser seres inteligentes da criação, quando recebemos a inteligência e a razão. Automaticamente aí a nossa consciência começa a ser desenvolvida, quando começamos a fazer as primeiras escolhas, o livre-arbítrio. E a vida ainda sem o nosso... Vamos aprender lá na frente que as escolhas boas têm reflexos bons. E as escolhas negativas, um reflexo negativo. Quando passamos a entender isso, estamos descobrindo a lei de causa e efeito. E vamos pautando toda essa nossa vida, desde quando nos tornamos seres inteligentes da criação, até nessa caminhada nossa, por centenas ou talvez milhares de existências, não sabemos, vamos seguindo a nossa trilha evolutiva. Agora, todos devem vivenciar, todos nós, isso é importante saber para adquirir uma bagagem. Todos nós precisamos vivenciar todas as situações. Ora reencarnamos como homem, ora como mulher, ora como rico, ora como pobre, ora como belo ou bela, ora como feio, horroroso, ora como saudável, ora como doentes. Toda essa gama fazem parte do nosso processo evolutivo.
e tem um objetivo muito grande. Por exemplo, um exemplo banal, aquela pessoa muito bonita, hedonista, que ama seu corpo, é perfeito, corpo perfeito, rosto perfeito, tudo perfeito. Ela tem uma grande chance. Por que ela veio tão bonita e tão perfeita, essa pessoa? Exatamente para dominar o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Se ela conseguir isso, foi uma vitoriosa, uma pessoa vitoriosa que foi à frente, mas nem sempre acontece. A beleza, e ao invés de propiciar que a pessoa elimine o seu orgulho e a sua vaidade, ela vai fazer que ela vá ser mais vaidosa e mais orgulhosa. Ela passa pela existência, essa existência desencarna, lá no mundo espiritual, vai ver que ela poderia ter feito coisas excelentes e não fez. Então, numa próxima encarnação, não como castigo, mas também como opção do espírito reencarnante, pede para vir sem a beleza física, exatamente para entender, dar valor ao corpo físico como algo transcendental, não como um objetivo só de viver para a Terra. Não, é viver na Terra para o mundo espiritual, entendendo a nossa vida aqui na Terra. Então, por isso também é importante o esquecimento. Já pensou uma pessoa que foi um nobre, uma mulher que foi riquíssima, que tinha N empregados, que faziam tudo, que ela não fazia nada numa encarnação anterior, e aqui chega como uma lavadeira, vivendo numa favela, e se ela soubesse disso, ela iria totalmente ficar descontrolada, revoltada e perder a sua encarnação. E não é esse o objetivo. Então o esquecimento ajuda. Mas as suas reminiscências de quando era rica, às vezes o orgulho ainda se faz presente. É aí que entra toda essa dificuldade para a pessoa entender, compreender realmente o sentido da vida. Que tudo vai passar, que ela tem capacidade ainda nesta encarnação de se redimir, de seguir adiante e evoluir, tanto material como espiritualmente. É isso que a doutrina espírita traz, para que a aceitação de situações que não podem ser mudadas, que fazem parte do nosso estudo, do nosso caminho evolutivo. Precisamos passar por aquilo para entendermos, para nos reconciliarmos com o nosso passado, reconciliarmos com os nossos desafetos e aprimorar todas as nossas virtudes, que esse é o nosso objetivo. É isso que a gente tem que ter sempre em mão. Aí vocês vão fazendo esse paralelo do esquecimento. Vejam bem, falamos do esquecimento, por quê? Vamos entendendo, vamos analisar as nossas tendências, que são as nossas reminiscências, a nossa bagagem espiritual. Tudo aquilo que fizemos de bom ou de ruim está dentro do nosso inconsciente, no nosso porão mental, que desabrocham através das nossas tendências, das nossas reminiscências. Para quê? Para que nós possamos, através da consciência, trazer ajuda espiritual nos momentos difíceis, que não são poucos, para nos fortalecer, para que nós possamos cumprir o nosso processo reencarnatório. Aquilo que prometemos, aquilo que nos foi acordado lá antes de reencarnarmos. Esta é a dinâmica da vida. Então, tudo isso, na realidade, Kardec fala que as duas maiores tragédias do ser humano, do espírito, chama-se orgulho e egoísmo. Pai e mãe, podemos dizer, de todos os nossos vícios, de todas as nossas negatividades. Então, se nós lembrássemos de tudo aquilo, na realidade, se estamos reencarnados na Terra, um mundo de provas e expiação ainda, somos imperfeitos, sinal que temos muitas imperfeições dentro da nossa bagagem. Se nós fosse aberto tudo isso, não teríamos como aproveitar a nossa encarnação. Iríamos fazer as mesmas coisas que fazemos antes,
continuar com os mesmos inimigos, aprofundar mais o ódio, o orgulho, a mesma coisa. E para que reencarnar então, se nós repetiríamos todos os nossos erros e não aprofundaríamos nem um minuto na nossa evolução, na construção das nossas virtudes? É a pergunta que a gente faz, e todos devem começar a matutar. Então, falamos há pouco, vamos repetir mais um pouquinho a respeito da consciência. Ela é a nossa ajuda no esquecimento. Ela vai nos guiar, repetindo, muita atenção. Prestem atenção nesse ponto. Olhem, mentalizem dentro. É hora de autoanálise de cada um de nós. Olharmos para dentro de nós. Temos virtudes? Claro que temos virtudes. Mas temos ainda muitas inferioridades. Tudo aquilo que nos puxa, atraídos pelos 5 sentidos, para os prazeres da terra, os 5 sentidos. Aquilo que nos pega mais é o momento de nós olharmos e começarmos a observar aquilo que nos puxa mais, que nos leva mais às coisas que não vão ainda acrescentar nada à nossa evolução. Quem vai ajudar a mostrar? Nossa consciência. Precisamos desenvolvê-la, como disse há pouco. Então não importa a gente saber o que fomos nas outras vidas, ou o que fizemos, o que importa é aproveitar o tempo que estamos aqui. Esse é o nosso objetivo, e fazer bem. E é muito curto esse tempo para que nós possamos corrigir as nossas más tendências, os nossos defeitos. Mas sabemos que nada muda de um dia para o outro. Tanto é que estamos caminhando. Hoje, nós espíritas, para você não espírita que está nos assistindo também, vocês vão ver como é importante, devagarzinho, um passo de cada vez, mas que seja um passo firme, que não haja necessidade de retrocedermos. Então não adianta correr demais, prometer demais que vai fazer tantas coisas e ter que retornar. Aí vai ser igualzinho aquele que faz o regime, né? Promete, começa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, depois volta tudo ao normal. Emagrece 5 quilos e engorda 10. O que vai resolver? Não. Então nada muda. Mas, se nós, por exemplo, temos o hábito de falar mal dos outros, maledicentes, o que acrescenta isso? Vem da nossa bagagem. Muitos, às vezes, pedem para vir mudos e são atendidos, porque já tiveram várias existências e não conseguiram dominar. Então, pedem ser ceifados da fala para que possam cumprir o seu processo reencarnatório. Então, é um trabalho árduo, difícil, que nós vamos precisar muito de ouvir o nosso eu. O que é o nosso eu, que os psicólogos falam tanto? Assim, é a nossa consciência, é o nosso juiz que está dentro de nós. É lá que estão gravadas as leis divinas, que se resumem naquele mandamento fantástico, um só que engloba tudo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É aí que nós vamos encaixando isso e nos analisando e entendendo a nossa existência atual como sendo a mais importante. Por que é a mais importante? Porque estamos abrindo o nosso leque, abrindo a nossa mente, estamos entendendo o sentido da vida, o porquê estamos aqui, para quê, de onde viemos, para onde iremos. Agora não tem como não evoluir, e a nossa consciência agora mais apurada, mais irá nos cobrar, graças a Deus, porque é um momento de reflexão. Erramos, o que tem que fazer? Vai sofrer o resto da vida? Não, vamos nos arrepender, precisamos do arrependimento, vamos expiar e vamos reparar, ainda nessa presente encarnação. Esse é o nosso objetivo, seguir adiante, não amarrarmos num sentimento de culpa inócuo que não leva a nada. Precisamos pensar, somos filhos de Deus,
Somos centelhas divinas. Estamos aqui para evoluir. Então, gente, esse é o objetivo. Precisamos olhar para dentro. Precisamos nos amar, como diz o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí vamos. Podemos nos lembrar, é o que eu disse há pouco, Deus permite certos lampejos, tranquilamente. Certos lampejos, como por exemplo, antipatia, simpatia, um sonho, alguma coisa, pode acontecer. Como também, certas pessoas, hoje nós temos as terapias de vida passada, que também precisa ter muito cuidado para algo que poderia ser bom, trazer problemas seríssimos, seríssimos. Hoje não temos, N profissionais estão fazendo isso aí, de qualquer jeito. Não vale a pena. É bom, é ruim? Eu acho que tudo tem que ter um limite. Vamos olhar para dentro. Agora, o Espírito de Verdade nos fala uma coisa muito interessante a respeito daqueles que têm curiosidade de saber o passado. Ele diz o seguinte, textualmente: se queres saber como foi teu passado, olha o teu presente. Tudo que passas hoje é o resultado que fizestes ontem. Simples coisa. Se hoje você é feio, você é enfermo, ou você é bonito, lembra-te, tudo tem uma razão de ser. Aceita-te como você é. Mude o que precisa ser mudado, mas aceite aquilo que não pode ser mudado. E siga em frente. Erga os pensamentos a Deus, peça ajuda, que a ajuda virá. Encerrando, nós podemos dizer sobre vantagens e desvantagens do esquecimento. Uma das grandes desvantagens, né? Poderia nos humilhar intensamente pela lembrança desagradável dos nossos delizes morais, principalmente envolvendo terceiros. Já pensou? Porque vamos conviver. Como é que um pai e um filho, que foram inimigos do passado, vão conviver agora? Lembrando tudo que foram. Vão poder se amar? É uma grande desvantagem. Vai exaltar o orgulho e a prepotência, principalmente numa posição de destaque. Você veio como para ter o poder, se lembrando que aquilo ali você vai exacerbar mais o teu orgulho. E os traumas do passado continuariam a impedir a nossa felicidade. A grande desvantagem. Os ódios, as vinganças iam ser cada vez mais minando os nossos relacionamentos. Olha para vocês verem como é difícil. Agora, as grandes vantagens. Deus é magnânimo, fantástico. Olha muito por nós. Nos dá a grande vantagem, a oportunidade de um novo recomeço. Isso é importantíssimo, sem lembranças perturbadoras. Vamos aprender a amar e a tolerar os inimigos, reencontrando inimigos, algozes, devedores e credores de outras vidas. Permite-nos, com o progresso, maior lucidez para optar por novos aprendizados. Sem as amarras, foi um católico fervoroso, aqueles que fizeram absurdos, vem para ser espírita, abrindo o leque para novos aprendizados. Reconciliação, oportunidade de reconciliação com adversários ferozes, não de uma, de muitas encarnações, vão tranquilamente se reconciliarem, superando esses traumas, às vezes de 3, 4, 5, 10, 20 encarnações, consegue-se a reconciliação. Então, novas vivências, novas circunstâncias que nós vamos poder acrescentar às nossas vidas para o futuro, para as novas encarnações. E essas novas experiências boas vão nos acompanhar. Como que as nossas próximas existências serão mais tranquilas, mais serenas do que a que estamos passando. Estamos evoluindo, acompanhando a evolução do planeta. Esse é o nosso objetivo. E para isso, a nossa bagagem é nossa. Somos responsáveis por nossos erros e acertos, que vamos corrigindo a
cada encarnação, um pouquinho, um passo de cada vez. O que importa é isso. O que importa é a determinação de hoje nós possamos falar, hoje eu começo a me modificar. Não vou alardear no microfone, na internet, não. Eu vou falar para o meu eu, que está dentro de mim. Minha vida está em mudança a partir de agora. Um passo de cada vez. Esse é o nosso objetivo. E as nossas reminiscências, a nossa consciência vai nos guiar, mostrando o que é certo e o que é errado. Lembrando sempre de uma lei fantástica, que é a lei de causa e efeito. Lembrando sempre, nos analisando. Está acontecendo coisa boa para nós? É reflexo de coisa boa que fizemos. E assim nós vamos analisando. Coisa ruim? Coisas ruins que fizemos. E assim nós vamos aprendendo. E assim nós vamos trilhando a nossa vida. É isso. O passado é bom? Maravilhoso. Ele nos trouxe até aqui. Nos trouxe a oportunidade de conhecermos o porquê e o para que estamos aqui. De acerto, de erro em erro. Foi o que nos fez o que nós somos hoje. Somos a somatória de muitas existências hoje. E graças a Deus, estamos conhecendo a vida sob um novo ângulo, o ângulo espiritual, mostrando que somos caminheiros da eternidade, que não estamos condenados ao inferno eterno, nem a um céu ocioso. Estamos devagarzinho nos evoluindo. Esse é o nosso objetivo. Mas a melhor coisa do passado é deixar onde ele está. Não adianta. Fechar os olhos até o momento em que podemos encará-lo sem traumas. Assim é olhar para ele, para não cairmos nos mesmos erros, sempre olhando dentro de nós. Deus preferiu, veja bem, escondê-lo de nós, porque é um Pai amoroso. E é o princípio de todas as coisas. E porque Ele acha que é o melhor para nós. Devemos, pois, aceitar os seus desígnios, entender o que Ele quer de nós, pois fazer isso, melhor coisa não há. Então, gente, hoje nós estamos construindo nosso amanhã. Quando estivermos na erraticidade, nos desfizermos desse corpo físico, as nossas experiências boas. Que bom se chegarmos lá, poxa vida, eu consegui eliminar uma negatividade, uma deficiência moral. Eu venci, e que você também deve fazer. Vamos vencer com as bênçãos de Jesus. Nesse momento, encerramos a nossa palestra, querendo levar a cada um de vocês que estão assistindo, um jato de luz, de paz, nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Que as pessoas se conscientizem um pouquinho da situação. Qual o sentido dessa pandemia? É um momento de reflexão, um momento de provação. Vamos seguir o que dizem as autoridades sanitárias. Vamos aproveitar esses momentos para que a luz divina possa iluminar os nossos governantes, possa iluminar os nossos médicos, enfermeiras, possa iluminar nossos jovens, para que deixem as festas, para que não se aglomerem, para que não procure a morte antes da hora. Esse é o nosso objetivo. E que essas bênçãos se estendam por todo o mundo, mas principalmente pelo nosso querido Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Uma ótima semana. Que assim seja. Boa noite a todos.